Sejam bem-vindos a esse Clube dos Óleos que a gente está fazendo com o óleo frankincense. O óleo frankincense, eu vou falar um pouco dele no aspecto físico e no aspecto emocional, tá bom? Então, espero poder ajudar aí um pouquinho. O óleo frankincense, uma das primeiras coisas que vem na minha cabeça quando a gente fala dele é que todo mundo fala que ele é um potencializador. Então, quando você associa um outro óleo, ele potencializa. Né? Eu sempre escutei essa frase: você quer estar numa asma, passa o Breathe com frankincense. Você está com uma indigestão, passa o Digestion com frankincense. Eu sempre escutei essa associação, né? Então, por que não? Eu acho que o frankincense tem várias propriedades que a gente pode dar uma cutucada nelas. Outra coisa que eu sempre ouvi do frankincense, que era o óleo da pele, para as rugas e linhas finas, que eu não tenho ainda, porque eu não tenho idade para isso, mas que era o óleo do rosto. Né? E realmente, se você pegar o Salubelli ou Immortelli, como chama nos Estados Unidos, chama no Brasil Salubelli, é o óleo anti-idade da Doterra. E ele tem o frankincense na composição. Né? Então, antes de eu ter do Immortelli / Salubelli, eu realmente pegava o óleo vegetal com o óleo frankincense e passava preventivamente na minha pele. Né? E hoje eu passo o Immortelli que tem o frankincense. Eu gosto muito dele porque uma das funções do frankincense é a regeneração celular. Então, nós somos células que nascem, que vivem e que morrem, né? Diariamente, todo minuto existem milhares de células aí que nascem, fazem o que elas têm que fazer e elas morrem. E algumas células adoecem, né? E aí a gente conhece algumas doenças que têm células doentes. Mas vamos na parte da célula morta. Né? Quantas vezes a gente tem uma descamação, a gente fala, vamos dar uma rejuvenescida, né? Vamos dar uma reciclada na pele. E aí a gente passa na pele do rosto para isso, para ele fazer essa reciclagem da célula, né? Para que as células mortas saiam, e aí a gente tem uma pele mais brilhosa, mais bela, mais princesa. E no caso da célula doente, que a gente pode citar o câncer, né? O câncer é uma célula doente. Então, o que o frankincense faz? Ele faz uma comunicação com o núcleo da célula, direcionando essa célula para uma apoptose, para um suicídio, digamos assim. Tá? Existe estudo científico publicado sobre isso, que o frankincense faz essa comunicação com a célula para que ela, olha, você não está bem, vai embora, negar. Então, ela realmente dá um outro rumo, né, para essas células mortas, essas células doentes. Eu posso parar um tratamento de quimioterapia, então, por causa disso? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente vai associar o frankincense a todo o conhecimento, tecnologia que a gente tem hoje em dia na medicina moderna. Então, você vai associar o frankincense no tratamento que você está passando, tá bom? E como, Malu, você pode passar no corpo fazendo sempre uma massagem. Eu gosto muito de massagem. Então, eu pegaria uma massagem de cabo a rabo. Eu sempre falo de cabo a rabo. Você pega da base do crânio até o cóccix lá embaixo. Você faz uma massagem com óleo vegetal e o frankincense. Tá? Pode fazer isso diariamente, inclusive. A gente tem que entender que o uso tópico é tão importante quanto um interno, por exemplo. Então, se você fizer uma massagem tópica, esse óleo vai penetrar na sua corrente sanguínea, vai ter contato ali com algumas saídas que tem na coluna, né? E vai fazer a comunicação com aquilo que você precisa.
tá bom? O Dr. Hill, o que é o chefe como é que eu posso dizer, da equipe do Comitê Médico da doTERRA e um dos fundadores da doTERRA, ele incentiva que a gente faça a ingestão de frankincense diariamente, sublingual. Então ele fala, olha, de forma preventiva, põe ali o frankincense uma gotinha sublingual todo dia, você nem vai perceber. E é uma forma de trabalhar com o seu corpo e trabalhar de forma preventiva com a saúde celular, tá bom? Bom, outra coisa que me vem na cabeça direto, que é do frankincense, é o relaxamento. Então, ele faz, eu lembro que quando eu passava, eu falava assim, eu vou passar no rosto, porque ou eu viro princesa, ou eu relaxo e durmo gostoso, né? Então, uma das duas coisas tem que acontecer. Como ele vem da resina, né? Ele tem essa propriedade calmante. Muita gente que cheira o frankincense diz que ele relembra. Engraçado que a memória olfativa é diferente para cada pessoa, mas na grande maioria as pessoas falam que essa resina queimada, que se chama frankincense, né, que vem da árvore boswellia, ela lembra a Igreja Católica, lembra a igreja. Porque, veja, frankincense, a tradução de frankincense é o Líbano, né? Mas na Bíblia, quando a gente vê a tradução de frankincense, a tradução é incenso, que na realidade é uma resina queimada, que vira incenso, né? Então, essa resina queimada tem essa... Gente, eu perdi, não sei porque eu estou falando sobre isso, mas o frankincense é uma resina, que são gotas que uma árvore da Somália chora. Então, é uma árvore linda que solta essas gotinhas que cristalizam e formam gotículas, né? Que a gente chama, que é o choro da árvore. E essa árvore, ela tem que ser cuidadosamente lapidada ali, né? Carvar, você nem pode ferir a árvore, porque senão ela para de produzir essas gotículas. Então, é um trabalho bem cuidadoso, bem manual para garantir que essa árvore tenha a saúde que ela precisa para gerar mais resinas no futuro. Então, essa resina, ela cristalizada, vem e daí eles extraem o óleo de frankincense. Mas eu estava falando da igreja, né, que tem esse cheiro de igreja, algumas pessoas têm essa memória olfativa. E porque é incenso, né? O incenso é uma resina queimada, e o frankincense, a tradução de frankincense, na realidade, para o português seria o olíbano, que é uma resina, tá? Só que a Bíblia, em português, traduz frankincense como incenso. Aí você fala, aonde, Malu? Quando os reis magos vieram para Maria para dar de presente, porque Cristo tinha nascido, eles deram ouro, mirra e incenso. Pois é, e aí, mas por que eles falam ouro, mirra e incenso? Na verdade, não é o incenso normal, é a resina, que na tradução é frankincense. E o frankincense vem da árvore que é o Líbano. Né? Então, talvez por isso que tem essa lembrança olfativa, né? Porque na Igreja Católica queima-se as resinas, né? O incenso, tá bom? Isso não é uma memória ruim, tá, gente? Todo mundo que tem engraçado, todo mundo que fala para mim dessa memória, eles falam com um sorriso no rosto. É uma memória boa. Eu gosto muito do frankincense, porém, eu usei muito frankincense quando eu tinha labirintite. Então, para o protocolo de labirintite, um dos óleos que eu usava era o frankincense sublingual. Então, como é que eu uso para labirintite? Peppermint na cabeça inteira, gengibre ou manjericão ao redor do ouvido e os frankincense sublingual. Como eu tive muita crise de labirintite durante um tempo, eu acabei
ficando mais reticente com o frankincense, porque toda vez que eu reutilizava ele, ele me lembrava da sensação da labirintite, né? Mas é extremamente poderoso. Me tiravam, esse protocolo me tirou de labirintite muito forte várias vezes, tá? Bom, eu vou dar uma lida aqui, olha. Então, quais propriedades do frankincense? Imunoestimulante, né? Então, estimula a imunidade física, anticancerígeno, anti-inflamatório e restaurativo. Então, quer dizer, a gente falou da restauração da célula, né, que a gente pensa só no rosto, tanto que eu aponto para o rosto, né? Mas vamos pensar na restauração da célula como um todo no corpo. Anti-inflamatório, eu acrescento frankincense em massagem nas minhas costas quando eu travo as minhas costas. Então, se vocês têm alguma inflamação rolando no corpo, faz massagem tópica, ou se é uma inflamação interna, você pode associar ele internamente, como o Dr. Hill indica. Anticancerígeno, de novo, ninguém vai parar tratamento nenhum, mas a gente pode associar o frankincense, ele não gera, inclusive, nenhuma interação com o tratamento em si. Você pode fazer uso dos dois. E o estimulante, né? Então, estimula a imunidade. E quem não precisa de uma imunidade mais forte hoje em dia? Vou falar aqui alguns usos, os mais usos, eu não sei nem falar direito. Se você tem alguma experiência com frankincense, eu vou pedir para você compartilhar no chat, porque aí a gente divide uma experiência com a outra. Mas ele fala aqui, ó, um dos top usos, né? A parte de câncer, saúde imunológica e celular. Então, como é que a gente pode fazer isso? Uso sublingual de uma gotinha ou massagem de cabo a rabo na coluna. Convulsão, trauma e batida de cabeça. Eu tenho uma experiência com a Paula que mora na Europa hoje em dia. Ela um dia estava dirigindo em São Paulo e aí no trânsito do cão, de repente ela passa pelo carro que gerou todo aquele tumulto. Tinha uma criança deitada no chão e um carro parado. E aí ela teve um desejo assim de pular do carro e ajudar a família. Ela saiu, o marido estava dirigindo, ela saiu do carro, pegou o frankincense dela e pediu autorização para a mãe para que a criança inalasse o cheiro do frankincense. A criança estava tendo uma convulsão. E a Paula fala que na hora que ela pôs o frankincense no nariz da criança, né, a garrafinha perto do nariz da criança, a criança acalmou, abriu o olho. Então, todo mundo ficou assim, né? O que é essa bruxa que estava trazendo aí? Mas é uma experiência muito legal da gente perceber como ele faz essa calma, né, do sistema nervoso. Então, como você pode usar embaixo da língua também, nesse caso não podia ser embaixo da língua, então você vai fazer, ela fez o trabalho olfativo, mas você pode fazer de novo, cabo a rabo e de preferência bastante aqui ao redor do cérebro, né? Então na base do crânio, e você pode também fazer na linha do cabelo, tá bom? Alzheimer, demência, Parkinson, cérebro em geral, né? A parte do sistema nervoso aí envolvido. Também muito importante, assim como ele e o copaíba, né? Tanto que o Dr. Hill fala, faça ingestão do frankincense e do copaíba direto, internamente, diariamente. Então, nesse caso, você também vai fazer o mesmo tipo de uso, tá, gente? Eu adoro o uso da massagem na coluna. Ah, mas ele tá na cadeira de roda, não tem acesso. Tá, não tem problema, faz uma massagem no pescoço, no ombro, na base do crânio, atrás da orelha, na linha do cabelo, né? Então, pode fazer uso bilingual, mas não sei se algumas pessoas já falam, cheiro, um gosto não é tão gostoso. Próximo, então, a parte de rugas e questões de pele. Então, um câncer de pele, né? Uma úlcera de pele,
alguma questão mais grave de pele, né? Porque a gente geralmente fala de pele, a gente fala do melaleuca, do tea tree, do lavanda, a gente fala vários outros, né? Claro, e se a gente tem essa questão um pouco mais séria, eu faria a junção de um frankincense. Lembra que o frankincense ele é um potencializador? Então, por que não? Também, questão de marcas do corpo. Né? Então, fazer essa parte de estria, mas vai tirar a minha estria como um todo. Não acho que a gente pode prometer as estrias desaparecerem, dependendo da idade dela, né, da estria, você consegue fazer um tratamento legal. Mas ele faz com que essas marcas, elas se suavizem. Gente, suavizem. Ok. Infecções não, inflamações. Lembra que eu falei da minha dor nas costas? Tá, dor no joelho, dor nas costas, né? Alguma inflamação em algum órgão. Então, a gente pode fazer uma massagem em cima da área de preocupação. Então, é o joelho, faz um joelho. O ciático, faz um ciático. É um fígado, faz em cima do fígado. Né? Eu gosto sempre de colocar uma compressa mona em cima da aplicação, tá bom? Dor de cabeça e enxaqueca. Eu tenho uma prima que ela é enfermeira. Ela era enfermeira do Einstein e ela usa os olhos e ela fala que a única coisa que faz com que a enxaqueca dela vá embora é o frankincense. Sensacional, né? A gente fala do Deep Blue, do Peppermint, do Pastance, como somos diferentes, né? E as coisas funcionam de forma diferente. No caso dela, o frankincense é que faz esse relaxamento e ela volta ao estado normal. Bom, parte de inflamação, então, de fígado, né? A gente fala bastante de cirrose, de hepatite. Eu associava o frankincense para asma. Então, por quê? Porque ele é um relaxante, né? Uma das coisas que eu falei lá no início. Então, eu precisava que a musculatura e a pessoa tivesse relaxada, porque quando a gente tem asma, a gente fica, né, todo fechadinho, todo durinho. Então, o frankincense, ele relaxa para que o breathe possa fazer o trabalho no sistema pulmonar. Gabi, eu acho que você pode colocar num creme, né? A Gabi falou assim, para minha filha que é adolescente, que está um pouco de estria. Eu acho que é interessante você pegar um creme neutro e fazer algumas misturinhas, incluindo frankincense, tá? Que mais? Bom, então a gente entra aí na parte emocional agora, que é uma parte mais, como é que eu posso dizer? De conexão. A gente sempre fala do frankincense como um óleo de conexão, né? Na realidade, ele é um óleo da verdade. E ele ajuda, ele é um conector com o divino. E aí, divino, você pode dizer que pode ser qualquer divino, né? Coloque o nome que você quiser. Mas ele é muito usado em meditação, na hora da oração, né? Numa hora de que você tenta se conectar com alguém maior, tá? Eu gosto muito de usar ele no ponto aqui de acupuntura na coroa, é essa linha das orelhas, né? Onde se intercala. Então, você põe uma gotinha, isso, VG20, isso mesmo, Stephanie, obrigada. E por que você usa diariamente no VG20, Stephanie, você tem uma razão? Pode falar. Peraí, acho que eu tenho que pedir para você sair. Pronto. Isso, oi, boa noite. Eu uso justamente para essa parte de irritabilidade, de calma mesmo, assim, eu sou uma pessoa meio hiperativa, com a mente muito, sabe, muita coisa na cabeça, eu sempre digo que a minha mente tem muitas tabs abertas, assim, muitas tabs, então muita coisa na cabeça, então eu acho que ele me ajuda a centrar, me acalmar,
Inclusive, nós temos amigas que têm filhos que têm autismo, que têm isso, essa hiperatividade, essa mente muito ativa, e o frankincense ajuda nisso também. Então, quando eu vi o resultado nos filhos dos amigos, foi que eu comecei, opa, então vai você vir para mim também. E comecei a usar dessa maneira e eu acho que dá muito resultado. Legal, que legal, obrigada. Eu também acho que é para o relaxamento. Eu também tenho, eu acho que é uma, sei lá, se é uma característica de todo mundo, de todas nós, mas essa coisa de ter que, é remédio, é filho, é almoço, é janta, é o que tem que fazer, né, o que tem que fazer, e acaba gerando uma superestimulação, né? Então, eu também, antes da reunião, eu acabei colocando uma gotinha em cima da cabeça e realmente ele dá uma aliviadinha assim, né? Interessante essa limpeza da mente que ele gera. Tem outros óleos que eu adoro também, mas é uma limpeza diferente. Super sugiro, se você tem um frankincense, coloca uma gotinha e faz uma avaliação assim de como você estava e como você ficou depois dessa aplicação. Né? Tem vários usos que eu gosto do frankincense. Uma inalação, é só você abrir o frasquinho, sei lá, você pode fazer durante a sua oração, põe um frasquinho aqui embaixo, inala 10 vezes. Eu gosto muito de brincar de respirar, né? Uma das coisas, você põe uma gotinha na mão, massageia uma mão na outra, faz um barquinho ao redor do nariz e você respira 10 vezes. Então, você respira 10 vezes. Quando você inalar, contando até 4, então inala 1, 2, 3, 4, expira, contando até 4. 1, 2, 3, 4. Então, seria inspira, expira, inspira, expira. Isso 10 vezes, né? Com a mão na frente do nariz, fazendo essa inspiração consciente, só a respiração já vai te acalmar. E aí você usa a ferramenta respiração com a ferramenta aromaterapia, e aí o seu corpo agradece o resultado, né? Só não pode fazer esse exercício com a faca na mão, com o tamanho que a Stephanie está de faca na mão. Mas olha, esse óleo, então, voltando à questão emocional dele, né? Eu gosto muito dessa. Eu vou até ler para vocês que eles falam assim: olha, o frankincense revela decepções e falsas verdades. Ele convida os indivíduos a se liberar dessas vibrações mais baixas de mentiras, decepções e negatividade. Esse óleo ajuda a criar novas perspectivas baseado em luz e em verdade. Eu gostei muito dessa questão, né, dele falar que às vezes a gente tem umas verdades que são mentiras, né, que são mentiras que já viraram verdades, né, e acabam travando a gente em alguns aspectos. Então ele fala assim, olha, libera isso aí, né, você não precisa ficar carregando essa coisa que você está carregando. Então ele criando novas perspectivas mesmo. E uma outra coisa interessante, então ele relembra memórias espirituais, entendimentos espirituais, dons, sabedorias, conhecimento que nosso espírito traz para esse mundo. Então, eu acho que ele reconecta a gente com a gente mesmo. Então, quando a gente fala de conectar a gente com o divino, né? Geralmente a gente pensa em divino sendo Deus. E claro, pode ser isso também, mas eu acho que ele conecta a gente com o nosso divino, com a nossa essência, quem a gente realmente é, né? E relembrando assim, quem eu sou, o que eu preciso fazer, o que vale, o que não vale, né? O que é verdade, o que é verdade para minha alma e o que é verdade para minha vida, assim, como valor. Então é um poderoso higienizador espiritual. Então, através de conexão da alma com a sua luz interior, ele revela a verdade. Tá bom? Então, tem algumas coisas aqui, algumas emoções negativas, por exemplo, pessoas que se sentem abandonadas, desconectadas, distantes de um pai, desprotegidos e
numa escuridão espiritual, assim. Então, o que ele gera? Ele gera clareza, amor, proteção, sabedoria, abertura espiritual e conexão com o divino. Então, a gente pode usar de várias formas. Lembrando que quando a gente fala de emoção, a gente fala de inspiração. É importante a gente respirar o óleo para ter esses resultados emocionais que a gente está buscando, tá? Quando você faz uma massagem, você faz uma inspiração. Quando você faz uma inalação, você acaba fazendo uma inspiração também, né? Dependendo, se você está com um copinho aqui na mão, você acaba respirando aquilo que você está bebendo. Mas eu acho que uma respiração consciente é sensacional, tá bom? Alguma dúvida sobre o frankincense? Vou abrir para quem quiser fazer perguntas. Se não, eu agradeço a companhia de todo mundo.